Olá pessoal, tudo bem? Como é que estamos aí? Tudo certo? Espero que bem. Eu sou o Pedro aqui para conversar sobre a nossa penúltima peça, né? Perfeito? Estamos aí na reta final, né? Chegamos aí, né? Já estamos, agora é só correr para o abraço. Nem correr para o abraço podemos mais, né? Porque estamos diante de uma pandemia e não podemos correr para o abraço. Mas vamos lá, né? O tempo que nos resta aqui nessa graduação, eu sei que vocês estão ansiosos, né? Para acabar. Vamos conversar um pouco, né, sobre direito de trabalho, sobre prática trabalhista especificamente, né. Hoje, então, vamos conversar com você hoje sobre uma peça importante, que é o agravo de petição. Peça importante, tá? Ela tem um grau de importância, mas não tão relevante igual um recurso ordinário, mas tem o seu grau, né, de relevância nesse caso. O que é o agravo de petição, tá? O agravo de petição é dado de trabalho. É como se fosse o último recurso cabível, né? Ele é cabível na execução. Toda vez que está no processo de execução, cabe agravo de petição. Foi para execução, só cabe uma coisa: agravo de petição. No máximo da segurança, se for algo muito corriqueiro. Mas cabe aqui o agravo de petição. Então, assim, ele é um recurso na última instância, tá? No último momento lá, né, do seu cliente. E muitas vezes, logicamente, né, é utilizado para... O advogado usa para prolatar um pouco o processo, né? Mas, né, vamos conversar um pouco, e muitas vezes ele é muito utilizado. E é simples o agravo de petição. Por que é simples? Porque eu não vou mais discutir horas extras, férias, não tem nada mais para discutir. Já teve a sentença nesse caso. Já está tendo trânsito julgado, já está tendo uma execução nesse caso. Vamos só discutir o que diz respeito à execução. Então, assim, veja, as teses são uma tese só, na verdade, muitas vezes que é cabível. Então, é um recurso bem específico, né, neste caso. Então, ele é um recurso importante, né, tem seu grau de importância no ordenamento jurídico brasileiro, né, mas vamos conversar um pouco aqui sobre esse agravo de petição, né, que está presente nessa aula de hoje, né? Então não precisa ficar com medo, só é muita coisa. Olha, é que quando você vê o nome, né, agravo de petição, deve ser algo muito complicado, mas é bem tranquilo. Então, ó, ele está fundamentado lá no artigo 897, né? Cabe agravo, né, no agravo de petição das decisões do juiz, do presidente, nas execuções no prazo de 8 dias. Então, eu vou protocolar esse agravo na execução. Então tem esse cabimento aqui. Neste caso, sempre gosto de colocar na prova, né? Nas minhas provas, por quê? O agravo de execução. Falou em execução, não tem nem que pensar. Coloca lá como regra, lógico, né? Coloca lá o agravo, né, de petição, né, no prazo de 8 dias. E como é que é esse recurso? Né? Ele vai ter duas petições também no mesmo formato recurso ordinário. Uma peça em deposição e uma peça das razões. Então, vou lá. Peça em deposição, igual recurso ordinário, igual o agravo de instrumento que vi nas últimas aulas. Vou colocar o endereçamento nessa petição, né, de deposição, endereçamento, número do processo, nome do agravante, devidamente qualificado nos autos, né, movido em face tal, né, também já qualificado, com base no artigo 897, né, da CLT, interpor agravo de decisão diante, né, em face de, né. Além disso, apresentar as razões e anexas pedindo a remessa do agravo, a remessa ao egrégio Tribunal do Trabalho para providenciar os pontos necessários. Então eu vou pedir a remessa para o juiz daqui, o juiz da execução, para que analise lá no tribunal, o tribunal que vai analisar essa questão. Pronto, só isso. O mesmo formato do recurso ordinário, tá? O mesmo formato lá neste caso. E aí eu passo para as razões, tá? Nas razões eu vou colocar egrégio Tribunal Regional do Trabalho, aqui eu estou conversando com os embargadores, né? Minuto do agravo petição, né? O resumo da demanda e o fundamento, né? Vou fundamentar lá o que eu quero na execução, o que não é direito nessa execução, o que está errado nessa execução, tá? É assim, nos pedidos eu coloco lá, ao espera que o nobre juiz dê provimento ao recurso, né? Neste caso aqui, dê provimento ao recurso, ou suspende a execução, ou que reduz a execução, ou que os juros da execução está errado, né? Algum ponto assim. Pronto, só isso. Você vai ver aí na sua petição que o seu agravo vai dar assim, uma página e meia, de tão curtinho que é, tão específico que é. Tranquilo?
Vamos então, sem mais delongas, né, passar para nossa peça, né, o nosso caso prático, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Cadê o nosso caso prático? Não aqui. Agravo de petição, que eu já postei lá. Deixa eu pegar aqui no site que é mais fácil. Aqui, ó. Coloquei Pedro Paulo e a empresa Eucatur, firmado acordo judicial pelo qual esse comprometeu a pagar a importância de 10 mil reais. Então, Pedro Paulo e Eucatur fizeram um acordo a pagar 10 mil reais em 2 parcelas de 5 mil reais. A empresa pagou no dia aprazado a primeira parcela, mas atrasou 2 dias só, né? 2 dias de pagamento da última parcela. Por esse motivo, a reclamante requeriu incidência de multa de 50% sobre o valor do acordo, o que foi deferido pelo juiz da 4ª Vara do Trabalho de Cascavel. O acordo o acordo homologado previa multa de 50% em caso de inadimplência após a penhora de bens. A empresa apresentou embargo de execução, cujo pedido também foi indeferido. A partir desse momento, a partir desses dados, atue como advogado da empresa Eucatur, elabora a peça processual adequada na hipótese. Então veja, fizemos um acordo, né? Nós somos pela Eucatur, né? Pedro, Paulo e Eucatur fizemos um acordo de 10 mil reais em 2 parcelas. A primeira parcela pagou certinho. A segunda parcela de 5 mil reais atrasou 2 dias. E o advogado lá, enfiou a faca em nós, uma travadinha aqui, enfiou a faca em nós e cobrou uma multa de 50%. Olha que advogado mais sanguinário, né? Cara, tá certo isso, né? Tá um pouco meio desigual, não tá? Desta forma, qual que vai ser o nosso fundamento? Neste caso, vai ser o artigo 413 do Código Civil. O artigo 413, tá? Nós vamos requerir para o juiz, uma redução da multa, né? Nesse artigo ele fala tal ponto, né? Ele fala o seguinte, que existe nesse caso uma redução, né? Quando por já ter honrado parcialmente a dívida, a gente vai querer essa redução no valor do agravo, né? No valor da multa, né? Então vamos lá, então como é que vai ficar esse recurso? Vai ficar, obviamente, endereçamento, excelentíssimo doutor juiz do trabalho, ou ao doutor juiz do trabalho, né? Vou qualificar, melhor, Eucatur, vírgula, já qualificado, né? Fundamento do artigo 97A, em face do Pedro Paulo, né? Interpor agravo de petição. Além disso, nessa peça de posição, diante do exposto, requer o recebimento de recurso e a remessa desse recurso para o tribunal, para que ele possa, assim, analisar neste caso, né? Um ponto que eu não falei, professor, e as custas, né? Em regra, já tem a garantia de juízo, né? Já ocorreu aqui a garantia de juízo porque teve a penhora. Quando tem a garantia de juízo, posso recorrer, não tem custos. Então, vou colocar aqui também, como houve, né, a garantia do juízo, né? Já teve a penhora, o juízo já está garantido. Por isso que eu estou agravando. Tempo que pede deferimento local, data OAB, fecha a peça de posição. Já passo para as peças razões. Nas razões eu coloco agravante, agravado, né? Tribunal, 40 turma, o que você achar o nome mais bonitinho aí, né? Faço um rápido resumo do que está acontecendo e vou para os fundamentos. E nos fundamentos eu coloco lá, né? As partes elaboraram um acordo, né, de 10 mil reais em 2 parcelas. Isso foi atrasado somente 2 dias. Com base no artigo 413 do Código Civil, a penalidade deve ser reduzida, né, equitativamente pelo juiz, né, nesse caso, porque só atrasou 2 dias, não é justo, né, não é justo isso. E logicamente nós estamos esperneando um pouquinho, né, não é justo isso. Dessa forma, né, requer aqui a redução da multa de 50%, porque já foi pago os 2 dias. Fecho lá o mérito, passo lá para o requerimento, requer o conhecimento do recurso, do mérito, nesse provimento para fins de reforma trabalhista. Só isso. Olha como é tranquilo, só uma tese, né, no agravo de petição. Pecinha boa para cair em prova, né, pecinha boa para estar presente na prova. Então eu tomo meu chimarrão aqui, ó, nessa data, perfeito? Então, bem tranquilo nesse caso, perfeito? Então as custas, nesse caso, não existirão, né, pelo fato de que já existiu a garantia de juízo. Tá? Não esquece de colocar na peça de reposição, como já teve a penhora, né, o enunciado fala isso, teve a penhora, já existiu
a garantia do juízo. Perfeito, meus amigos? Peça bem tranquila, nada muito difícil, né? Poucos casos, eu mesmo só tive uns 2 casos que eu fiz um agravo de petição, porque quando chega a execução, não tem muita coisa a ser feita, né? Você tem, às vezes tem alguns advogados que fazem o agravo de petição e acabam levando uma bordoada, né? Porque o desembargador pode entender que é má fé ou algo assim. O agravo de petição é uma peça processual dada numa necessidade realmente, né, que existe fundamentos plausíveis. Perfeito? Fechamos por aqui. Forte abraço, tá? Qualquer dúvida, me encaminhe um WhatsApp, tá? Me encaminhe um WhatsApp lá que eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Perfeito? Se eu atrasar um pouco, demora um pouco para responder, mas a minha forma de responder as dúvidas é pelo WhatsApp. Eu fico aguardando vocês. Beleza? Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos, hein? Forte abraço.